Agora vamos juntar essas duas prévias e vamos ao teorema fundamental do cálculo. A e b são números reais, a menor ou igual a b, e f é uma função que vai do intervalo fechado a b no conjunto dos números reais. Se f é contínua, e nós sabemos que o fato de ser contínua implica que ela é integrável, então necessariamente ela possui uma primitiva, f grande, e a integral no intervalo AB da f pequena é igual à primitiva dela no B menos a primitiva no A. Esse teorema é largamente utilizado no cálculo, mesmo que nem sempre ele seja citado explicitamente. As integrais na disciplina do cálculo são determinadas a partir desse teorema. Na verdade, o que a gente faz no cálculo é procurar uma primitiva. Em geral, as funções que se estudam no cálculo, das quais se querem calcular a integral, são funções contínuas. Daí o teorema fundamental do cálculo garante que elas possuem uma primitiva e que a integral delas são dadas pela primitiva. Em geral, as funções que são estudadas no cálculo são as chamadas funções elementares. De forma simplificada, as funções elementares são as polinomiais, as radicais, as exponenciais, as logarítmicas, as trigonométricas, trigonométricas inversas e qualquer combinação aritmética ou de composição entre essas. Então, essas são as funções elementares e também as somas entre essas, multiplicação entre essas, divisão entre essas, subtração entre essas e também composição entre essas, a composta de uma com outra. O interessante é que a derivada de uma função elementar é também uma função elementar. Por exemplo, a derivada de uma função polinomial é uma função polinomial. A derivada de uma exponencial é uma função exponencial. A derivada de uma função trigonométrica é uma função trigonométrica. A derivada de uma logarítmica pode ser uma função racional, mas ainda assim é uma função elementar. A derivada de uma trigonométrica inversa também pode ser uma função racional, ainda assim também é uma função elementar. Ou uma função radical, ainda assim uma função elementar. Então, em geral, derivar funções é menos complicado, porque você derivando uma função elementar ainda tem uma outra função elementar. Funções elementares, em geral, são aquelas funções mais comuns, acabam sendo mais fáceis de se tratar porque elas são mais comuns e a gente já as conhece desde o ensino médio. Agora, o interessante é que existem funções elementares que são integráveis, possuem primitivas, mas a primitiva não é uma função elementar. Vejam, o processo de derivação de uma função elementar sempre gera uma elementar. Mas o processo de antiderivação, de encontrar uma antiderivada, de encontrar uma primitiva, pode ocorrer de partir de uma função elementar e não gerar uma função elementar. Por exemplo, a função e elevado a x ao quadrado é uma função elementar, pois é composta de uma exponencial com uma função polinomial. Ela, por ser uma função contínua, o teorema fundamental do cálculo garante que ela possui uma primitiva. Isto é, existe uma função tal que a derivada dela é igual a e elevado a x ao quadrado. E o teorema fundamental do cálculo afirma também que a integral de 0 até 1 de e elevado a x ao quadrado é igual a esta primitiva aplicada no 1 menos essa primitiva aplicada no 0. No entanto, essa aqui é o exemplo de uma função que possui primitiva, mas a primitiva dela não é uma função elementar. Então veja que o teorema fundamental do cálculo não ajuda a determinar qual é o valor desta integral. Essa integral existe a primitiva, mas nenhum daqueles métodos de integração lá da disciplina de cálculo 1 vai nos ajudar, nem método da substituição, nem integração por partes, nenhum daqueles métodos. Porque, embora essa função aqui possua primitiva, ela não é uma função elementar. A primitiva dela não é uma exponencial, não é uma polinomial, não é trigonométrica, não é logarítmica, não é nenhuma combinação entre essas, não é nenhuma soma, multiplicação ou composta entre essas. Então, não adianta a gente ficar tentando achar uma primitiva dela, que nós não vamos encontrar, nós não vamos conseguir escrever em termos de funções elementares. Esse aqui foi só um exemplo. Existem outras, várias funções, são infinitas, é claro, mas assim, existem vários tipos de funções elementares que possuem primitiva, mas que a primitiva não é uma função elementar.